sabe, para amor exigente, porque realmente funciona. Eu frequentei o amor exigente do São Luís muito tempo, assim, profissionalmente, para trabalhar. E o Naranon é uma outra coisa que eu acho que é hiper importante, assim, é um outro olhar, né, assim, o Alanon, o Naranon, esses grupos que trabalham os 12 passos. Né, assim, porque o amor exigente, ele é uma linha pedagógica. É pedagógico, é bem pedagógico. É uma linha totalmente pedagógica. E o Naranon, essa pessoa, essa mãe, esse pai, essa família, vai cuidar dele, da doença dele, porque codependência é a pura doença minha. Na realidade, assim, eu vejo codependência como a revitimização daquilo que eu vivi na minha infância. Verdade. Eu só vou pegar esse filho e revitimizar a minha história dolorida. Eu vou revitimizar nesse meu marido que eu escolhi, por exemplo, que usa droga, a minha história de vida. Isso as pessoas precisam compreender. Mas é um processo, porque elas demoram também para entender isso. Mas é fundamental. É fundamental, mas você vai ouvir elas falarem, estou aqui por causa do meu filho. Mas enquanto o codependente não compreender que é ele que está doente, que essa doença é dele, é das emoções dele, é fabricada e produzida por ele, e que ele precisa efetivamente entrar em tratamento, é muito difícil restaurar a saúde dessa família, eu diria. Sem dúvida. Muito difícil. Por isso que fica, né, essa coisa dolorida, chorosa, não vai, recai, a família recai junto, entendeu? E assim, e não é tão difícil, na realidade, assim, eu digo assim, é difícil emocionalmente, mas uma família que se propõe a se tratar, que se propõe, que se motiva, ela dá conta. Mas você falou muito bem, a família que se propõe. Tá, e aí, como é que o que a gente põe na cabeça dessa família? Porque a gente fala de alto e bom som. Eu costumo falar, até fiz agora um artigo, foi para uma revista, que vai sair agora no final do ano, Anônimos. Eu conheço. Conhece? Conheço. Então, eu fiz uma entrevista com a Romilda. É Romina? Romina. Então, e ela me perguntou o que eu queria falar. Eu falei, olha, o que eu quero falar é que você coloca, vamos veicular, porque a veiculação na mídia é muito importante. A família, sem família não existe tratamento. Será que é tão difícil falar família? Venham se tratarem juntos, porque é aquela diferença, como você falou, o adicto ele está numa sala, ele ouve também uma forma de se trabalhar com a filosofia, de um bem-querer, de uma aceitação sem incriminação, sem julgamento, num desprendimento, num acolhimento, muito diferente da família. É o oposto. Chega em casa, o irmão não conversa, acusa, xinga, ele vai estar descompensado. Então, quando a gente pede para a família, você é a maior ferramenta, você é a continuação dos nossos olhos, porque você vai detectar, você estreita o caminho, você não é facilitadora. Sim. E o que a gente vê, né, como eu disse, o rapaz me liga agora, estou recaído. Eu falei, mas você já saiu recaído, sua mãe não liga, seu pai não liga, você ficou 5 meses, não veio nem pegar as suas coisas, você não falou obrigado. É assim que a educação da sua casa é essa? Então quem que está doente? A família. E aí mas aí é um terreno extremamente arenoso, né? Porque essas famílias já vêm com esses processos doentios muito antes do uso dele. Sem dúvida. Entendeu? Então, quando assim, ouvindo você falar, a impressão que eu tenho é assim, quando a gente fala família, você precisa se tratar, e a gente fala, ela não quer, na realidade ela não sabe. Ela não sabe nem o que ela precisa fazer. E o que a família, então, precisa fazer? Agora você tem uma oportunidade de falar. Então, mas isso que eu falo. O que eu penso, assim, eu vou te falar tecnicamente falando o que eu acho que precisa ser feito. Né? Essa família precisa ser abordada, vou tentar resumir, ela precisa ser abordada, ela precisa estar junta, principalmente a família nuclear. Né? Então, tem lá naquela casa um pai, uma mãe, 2 filhos, a avó que mora junto. Essa família precisa ser abordada, essa família precisa ser... Porque motivação, ela é um estado interno. Mas, assim, nós, como profissionais, podemos estimular essa motivação. Essa família precisa ser motivada, e aí tem que fazer um processo, Cláudio, que eu acho que é totalmente educacional. Eles vão ter aulas, eles vão ter sessões assim, de compreensão do que é a doença de cada um deles, né, que assim, é todo o âmago da codependência, como é que a codependência se instala, quais são os sinais dela. Porque, assim, na realidade, por que a família dissolve ali? Porque ela começa a fazer coisas, ela começa a criar respostas, que a gente diz que são respostas normais, para uma situação que é anormal.
Agora, por que a família, por exemplo, eu atendo bastante família, por que a família fala assim, pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de internar? Quer dizer, o menino está usando crack dentro de uma favela. É em um contexto que não é mais o dele. Assim, aí eu digo para essa mãe, para esse pai, não tem mais o que você ficar com... Porque, assim, a emoção, ela dói para mim. Quer dizer, eu fico assim, ai, coitado do meu filho, que dó do meu filho, e deixa ele morrer ali dentro. E vai deixar morrer. Então, a palavra-chave é atitude. Há um egoísmo, assim... doentio dessa família. Assim, eu não aguento ver esse filho, então eu prefiro não ver. E não fazer. E quanto é que custa para eu segurar a minha dor, né? E tomar uma atitude, pegar esse menino realmente e tirar ele de dentro e internar se for preciso? Porque, assim, eu acho que tem uma faixa etária aí que fatalmente tem que, assim, internar é uma palavra que as pessoas normalmente tremem um pouco, mas não adianta. O que é internar? É você proteger. É proteger, é sem proteção. Dúvida. Você tira da boca e põe dentro de uma clínica. Eu sempre falo para pais, você não tem escolha. Concordo. Você concorda? Perfeito, perfeito. Porque eu não tenho, porque é traumático chamar uma remoção, porque ele fica violento, quebra tudo. Então, deixa lá. Agora, o que é isso? Na realidade, é isso que a gente fala, assim, que na realidade é assim a codependência. Eu não aguento a minha dor. Então, assim que eu falo, eu ligo para o meu filho e digo assim, bem, onde você está, querida? Ele diz, ai, mamãe, eu estou lá na casa do Rodrigo. Eu sei que é mentira. Mas na hora que eu escuto isso apazigua a minha dor. Eu falo, então tá bom, então eu vou dormir em paz. Bem de que Você percebe? Assim, então você brinca de mentir, ele brinca de mentir e eu brinco que acredito. É de acreditar. Então, olha que loucura que é isso, né? Isso é um fato. É a codependência. É um fato. E ainda eu brinco hoje, eu falo que o celular, hoje, né? É o objeto da compulsão e da obsessão, porque onde você está com o celular, você fica atrás do moleque 24 horas. Ele mente 24 horas e eu acredito 24 horas. É conveniente. Então, mas assim, isso é um dado simples que eu estou trazendo, mas que mostra realmente... Então, eu volto ao que você estava falando. Para fazer esse trabalho com a família, nós temos que dar dados científicos, reais. Trazê-la para a realidade. Ó, mãe, a doença é essa. É essa, aí você junta, aí você estabelece papéis, você estabelece um plano de atuação. Pai, você vai fazer isso, mãe, você vai fazer isso, filho mais velho, você entendeu? Um plano de atuação, você treina um inventário. Perfeito. Né? De manhã eles vão, sabe assim, porque assim, o que precisa ficar claro? Você está doente, esquece o seu filho. Você. O teu problema é esse. Quer dizer, não sou eu como profissional que vou falar, isso brota do grupo. Sem dúvida. Que você faz. Cada um vai assumir um compromisso consigo mesmo, de manhã ele planeja o dia, à tarde ele vê o que ele fez, e aí você faz umas reuniões de feedback. O que você faz? Você estabelece, acho que isso é primordial, você estabelece o processo de comunicação, que fica extremamente afetado. Eu falo, você grita. Né? Eu vou falar uma coisa, você não entende. Então, eu acho que, fundamentalmente, o processo de comunicação familiar precisa ser restabelecido, saudável, sabe, onde as pessoas podem falar, porque numa família disfuncional, não se pode falar nada. Eu não vou falar para não incomodar, não vou falar para não incomodar, não vou falar. Precisa falar. E esse processo funciona, às vezes, assim, em torno de 2 meses, aí com sessões semanais, você já consegue bastante resultado. Eu tenho certeza, o nosso papo está muito gostoso, eu ficaria mais 1 hora conversando com você. Legal, mas eu vou te pedir, acabou o nosso tempo, então que você seja breve e dê ao nosso telespectador, assim, uma palavra de consolo ou de conforto. Eu diria assim, dependência química é uma doença complexa, o tratamento é complexo, a recuperação é complexa. O processo é extremamente doloroso, né? Eu acho que assim, eu fico penalizada de ver pais e mães assim, sofrendo profundamente frente à dependência química. Mas eu ainda acredito que há saídas, né? Eu acho que sim, há muitas saídas, há luz no fim do túnel. E eu digo assim que é como se você estivesse fazendo trilhas numa floresta, né? Vai por aqui, não deu, tira pela direita, não deu, vai pela esquerda, não deu, mas nunca abandone. Eu acho que assim, não abandone, porque a dependência química mata. Eu digo sempre, nós não brincamos com vida, né? Nós brincamos com a morte, né? Eles brincam com a morte e a gente tenta trabalhar isso. Não abandone, acredite, existem caminhos, né? Eu conheço muita gente que está muito legal. Eu acho que essa é a minha mensagem aí. E frequentem os grupos,
porque eu acho que os grupos trazem muitas coisas. Nós agradecemos a doutora Elza, agradecemos, foi muito boa, agradecemos a audiência até agora, agradecemos as nossas meninas, nossas cantoras e a você que prestigiou o nosso programa e dizer a você que esse programa tem também, não é, por trás a instituição Cláudia Manso, que dá apoio a familiares codependentes de dependentes químicos. Também tem apoio daqui da Igreja Batista Betel de Santo André e do grupo de voluntariado do canal NET Cidade. E também do nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda sempre um adorno aqui, uma flor para encantar o nosso programa. E convidar você, que tem um tematista na sua região, esse programa é nacional, e queira tratar sobre um assunto compulsivo, estamos aqui de portas abertas. Agradecemos a sua presença, nos acompanhando. Obrigado, viu, doutora Elza? E até o próximo programa. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Do meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser livre